A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos, de sábado, né? Aqui em Brusque está um sol entre nuvens, meio nublado, né? Glórias a Deus, né? Um pouco mais quente do que ontem. E Deus assim está no controle de todas as coisas, né, meu irmão? Minha irmã? Deus sempre está no controle. Deus fala para nós nesta manhã de sábado que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que pagar preço, né, meus irmãos? E Deus manda eu dizer, tem muitos aí que estão andando no seu próprio conhecimento, não estão obedecendo a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Não está obedecendo os direcionamentos do Pai, amém? E vão pagar preço, né? Porque, meus irmãos, Deus, ele é soberano. Deus, ele é grande. Deus, ele olha, meus irmãos, não tem nem o que dizer de Deus, tão grande que esse Deus é. Então, se ele chamou nós para fazer algo na obra, fazer algo em prol dele, do nome dele, faça, meu irmão, faça. O que Deus te ordenar, faça. Não queira pagar preço. Olha, meus irmãos, eu fui um Jonas da vida, viu? Porque eu não queria abrir o canal, meus irmãos. Eu lutei, relutei, até que o dia Deus me deu um sonho, falando para mim abrir o canal, porque senão as coisas iam piorar mais do que estava. Deus faz isso? Faz, meus irmãos. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. E quem ama, Ele é duro com a gente. Ele não é molinho. Ele não vai deixar você fazer o que você quer para perder a salvação. Não, jamais. Então, meus irmãos, eu andei pagando uns preços aí de falar não para Deus, meus irmãos. Eu fui meio rebelde, né? Como Jonas. Quem lembra de Jonas? Que era para ir para Tarsis, ele foi para Nínive. Ou era para ir para Nínive, ele foi para Tarsis, quer dizer, né? Então, meus irmãos, é melhor obedecer do que pagar preço, né, meus irmãos? E tem pessoas aqui que estão caindo no seu próprio entendimento. Meus irmãos, antes de você fazer qualquer coisa, meus irmãos, ore a Deus, pede sabedoria para que você venha fazer aquilo que Ele te manda. Meus irmãos, pede direção a Deus, não sai assinando nada. Amém. Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem endereço certo. Cuidado, vigia nas suas decisões. Pede direção a Deus para que você não venha pegar caminho errado. Para que você não venha desviar da vontade de Deus, como Jonas. Olha, novamente Deus falando aqui. Tem pessoas que vão pagar alto preço se não obedecer o que Deus está falando. Eu não sei o que Deus te deu de sonho, eu não sei o que Deus colocou na sua mente para você fazer para Ele. Eu não sei se é para você ajudar alguém, eu não sei se é para você entrar em oração antes de assinar esse contrato. Olha só Deus falando. Eu não sei se é para você orar, pedir direção a Ele, se é hora de trocar o carro ou não, de vender a casa ou não, de mudar daí onde você está ou não. Então entre em oração, pede direção a Deus e siga a direção de Deus. Siga a direção de Deus, porque quem segue a direção de Deus, meu irmão, é abençoado nessa terra. Quem lembra de Isaac? Isaac estava descendo para o Egito. Deus falou com Isaac e Isaac permaneceu onde estava, na terra seca dos filisteus. Então, Isaac obedeceu. O que aconteceu com Isaac? Ele prosperou 100 por 1. Ficou riquíssimo. Por quê? Por causa da obediência. Agora Jonas. Jonas
recebeu a palavra do Senhor. Dispõe, vai em grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a minha malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. E o que ele fez? Ele foi para Nínive? Não. Nós vamos ler hoje, Jonas. Ele foi para Tarsas. O que aconteceu, meus irmãos? Na embarcação teve grande tempestade, né? Na embarcação teve uma grande tempestade e Jonas foi jogado ao mar. Foi engolido por um grande peixe. Então pagou o preço, né, meus irmãos? Garanto para você que ele não precisava passar por tudo que ele passou. Bastava obedecer a Deus, né, meus irmãos? Eu paguei preço, meus irmãos, por não abrir o canal como Deus queria. Eu paguei preço. E não foi gostoso, meus irmãos. Foi dolorido. Foi doído. Foi chorado. Então obedeça a Deus. Quem anda em obediência, meus irmãos, ganha salvação eterna. Quem anda em obediência, meus irmãos, tem bênçãos nessa terra. Colhe 100 por 1, como Isaac, como Jacó, como José. Eles não colheram, mas receberam de Deus. Amém? Bênçãos sem medidas. Amém? Você está vendo a importância de nós, servos do Senhor, obedecer a Deus. Ah, mas eu não estou entendendo. Pede ao Espírito Santo sensibilidade para que você venha saber o direcionamento do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Garanto para você que o Espírito Santo vai te dar sensibilidade para você saber o que Deus está te pedindo pela palavra, o que Deus quer que você faça. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu tenho que falar a verdade, né? Eu não sei, não tenho ainda a certeza, mas tudo indica que esse vento que passou na minha casa, passou na minha vida e está passando ainda, amém? Foi por causa de 2 desobediências minhas. Porque eu gravei 2 vídeos, meus irmãos, um em seguida do outro, com palavras que eu não entendia e era para mim postar e eu apaguei os vídeos. Você está entendendo? Eu não segui a direção de Deus, se eu não estou enganado. E veio o vento, veio a tempestade. Então ande certo com Deus, obedeça a Deus porque Ele é bom. Amém, meus irmãos? Se o vento veio, foi para me moldar em alguma coisa que eu estava falho. E se eu não me engano, eu desobedeci a Deus, porque eu gravei 2 vídeos. E os 2 vídeos saiu com as mesmas palavras. E eu apaguei. Por quê? Por que, meus irmãos, eu apaguei? Porque na hora eu achei as palavras muito duras. Eu fui pela minha mente, não pela vontade de Deus. E aquelas palavras que estavam gravadas naquele vídeo, era para alguém, era para uma alma. Amém? Mesmo duras as palavras, era para alguém. Mas eu não fiz, meus irmãos. E olha o vento que veio para minha casa. Então, entre ser teimoso, seja obediente. Porque ser obediente prospera. Ser obediente, Deus traz paz. Deus traz vida na obediência. Então continue na obediência, porque Deus vai te abençoar. Amém? Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém? Jonas, capítulo 1, versículo 1. Olha que diz a palavra.
veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nela, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Amém. Você está vendo aqui que Deus, ninguém foge da presença de Deus. Se você subir, o mais alto que for, lá está Ele. Se você abrir um buraco e descer, lá embaixo, no buraco, lá está Ele. Não tem como nós fugir da presença de Deus. Amém. Então, entre pagar preço, obedeça, né? O que aconteceu com Jonas, né? E Jonas, meus irmãos, estava tão tranquilo, né? Que deitado dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembra de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros: Vinde e lançamos sorte, para que saibamos a causa. Quem nos sobreveio este mal, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado, né, meus irmãos? Então Jonas foi lançado ao mar, né, e cessou a tempestade, cessou o mar da fúria, né? Cessou o mar da fúria. Temeram, pois, este homem extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, dizendo fizeram votos. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né, meus irmãos? Então Jonas pagou um alto preço, né, por não obedecer a Deus. E Deus está chamando pessoas aqui para obedecer, porque Ele quer te abençoar. Ele não quer que você venha pagar alto preço. Ele quer que você venha prosperar, que você venha ser abençoado pelas mãos do Pai. Amém. Meus irmãos, como não lembrar, né, de Isaac, né? Isaac, meus irmãos, ele obedeceu a Deus. Não era porque ele era filho de Abrão, mas é por causa da obediência de Isaac que ele prosperou. Então que nós venha ser um Isaac da vida, né? Não um Jonas, teimoso, né? Como eu também, né, meus irmãos? Eu teimei e paguei preço, né? Amém, meus irmãos?
Faça aquilo que Deus está chamando você para fazer. Se Ele chamou você para pregar o Evangelho, para falar palavras da Bíblia Sagrada para pessoas, faça. Se Ele falou para você ajudar a obra do Senhor, ajude. Amém. Sem olhar o que o pastor está fazendo ou não. Amém, meus irmãos. Sem olhar o que os irmãos estão fazendo ou não. Faça a sua parte. Amém. Faça como se fosse para Deus. Amém, meus irmãos. Tudo que nós for fazer, fazer com amor, como se fosse para Deus, nós vamos ser abençoados grandemente nessa terra. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Obedeça ao Pai, porque Ele quer te abençoar. Amém. Meus irmãos, cuidado. Pagar preço não é bom, não. Amém. Pagar preço não é bom. E eu paguei preço, meus irmãos. E eu não sei ainda, mas eu estou buscando a Deus para Ele me falar para mim se eu paguei preço. Esse vento que veio na minha casa é preço que eu paguei, né, ou não. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido a mensagem de Deus para a sua vida. Amém. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Essa é a palavra. Obedeça para que você não venha pagar preço, mas que você venha ser abençoado por Deus. Amém. Glórias a Deus.